Olha só, não sei por que eu entrei nessa seara aí muito doida, né, que é da conversa, por que a gente vive essa vida, né? Mas eu queria trazer, além das reflexões que eu trouxe no outro vídeo, uma percepção de do que eu acredito, que talvez pode ser que tenha gente que está se sentindo perdido nesse momento, e pode ser que o que eu venho dizendo aqui, eu falo às vezes de forma subjetiva e não falo de forma clara, pode ser que inspire e possa fazer sentido para a pessoa, tá certo? Então, o que acontece? Eu sou batizado, sou cristão, né? Fiz lá fiz o que tinha que fazer, me esqueci o nome. Mas depois de um tempo, para mim, eu fui estudando algumas coisas, procurando algumas coisas e eu fui me distanciando. Para ser bem sincero, bem, desde criança eu não me sentia bem na igreja católica. Não gostava dos rituais, não me sentia bem, né? E aí eu fiquei distante, né? Cheguei a me considerar ateu, né? Cheguei a me considerar ateu, não acreditando, né, em várias coisas. E aí a vida foi acontecendo, né? Diversos casos e coisas foram acontecendo, e eu me aproximei um pouco mais do espiritismo, onde eu fui participar um pouquinho e estudar sobre o espiritismo, né? E aí, conforme eu fui estudando, fui achando muito interessante. Achei que tinha todo um sentido lógico ali, né? Existia dentro da filosofia do espiritismo algo muito interessante. Quando ia no centro espírita, fazia muito bem, sabe? E tudo mais, sabe? Eu frequento ainda de vez em quando a Igreja Católica, né? Eu acho ela muito ritualística, assim, muito repetitiva, e uma coisa que afasta muito é que os preceitos, né, que regem, né, eles só são ritualísticos, o pessoal não vive aquilo, né? E isso, claro, é difícil de ver em qualquer religião, filosofia, o pessoal exercendo, praticando aquilo, né? E aí quando a gente olha para os ensinamentos, né, de Cristo e vê muita gente se dizendo cristã e ao mesmo tempo seguindo e praticando dogmas religiosos que vão ao contrário do que Jesus disse, eu começo a sair, a me distanciar, porque uma coisa que para mim assim bate muito é congruência, sabe? Se eu chego aqui e falo uma coisa para ti e não praticar ela, eu não estou sendo congruente, né? E isso aí entra um pouco a questão do saber e compreender, né? Eu posso estudar um monte de coisa, posso ser um grande teórico, mas não compreender aquilo porque eu não vivi aquilo, né? E o que acontece? Eu, eu tenho esse meu lado mais, assim, dessa busca, né? Porque eu entendo que tem algo mais. E aí eu comecei a estudar, né? Fui fazer filosofia, né? Da filosofia conheci o esoterismo, né? Tenho estudo ainda espiritismo, eu já fui em casa universalista, e nisso comecei a ver que existia tudo por trás, coisas muito similares. Só que eu acabei sempre me afastando um pouco do dogma religioso, porque quando a gente começa a entender como as coisas funcionam, e eu não vou dizer por mal nem nada, quando qualquer estrutura começa a ser montada, se começa a ter uma estrutura de poder centralizado, entende? Esse é o formato humano, né, de sociedade. E aí quando a gente começa a ter isso, começa a atrair pessoas que não estão ali pela causa, eles estão ali por eles.
Então a gente também não pode, muitas vezes, colocar, né, uma pessoa como símbolo de uma coisa maior, né? A gente fala, eu falo da Igreja Católica, Apostólica Romana. Para mim, teve diversos líderes em épocas antigas que cometeram atrocidades, sabe? E é importante, tem gente, né, que briga muito contra isso, né, praticamente faz que nem fizeram lá no passado, né, queimam os livros de história, queimam as outras percepções, e talvez o que eu esteja falando, se algum estiver falando, pode ser que vai dizer que eu estou falando absurdo, mas vocês são pessoas que são radicais, entende? E acabam jogando contra a própria religião. Então a gente tem que entender que muitos dos preceitos que estão ali na Bíblia, se tu lê, sem influência de ninguém, aquilo vai fazer um sentido muito forte para ti, né? Tanto que tem vários ateus aí que foram estudar Jesus e a Bíblia e acabaram virando religiosos, né? E eu não estou falando que viraram de uma religião A ou B, né? Porque o que acontece quando tu começa a ter uma estrutura e tu começa a ter poder, as coisas começam a se perder. E aí, tu não pode ter mais um modelo, né, de democracia de livre pensamento, porque daí tu não tem poder sobre as pessoas. E isso acontece em todas as sociedades, e aconteceu com as religiões, infelizmente. Só que a gente não pode dizer que a religião não é verdadeira, né? Alguns líderes que não são, porque são tocados por pessoas. Mas o propósito cristão, o Cristo está lá, ele é maior que tudo isso. O ensinamento dele ficou, entende? E aí tu vê que dentro do ensinamento as pessoas criam diversos dogmas, formas de entender, porque como eu já falei nos outros vídeos, né, cada um tem sua realidade e vê as coisas e percebe as coisas de uma determinada forma. E muitas vezes como a pessoa não tem capacidade ou tem preguiça, ou não sei, não vou julgar aqui, talvez outro motivo, não vai ele buscar, ele acaba caindo numa religião. E a religião é muito interessante, algumas vão dizer que quem busca, né, a sabedoria, né, ou essa verdade fora da igreja, é porque não acredita, ou etc. Eu já ouvi isso. Então é muito louco, né? E é isso que eu digo, eu quero estrutura porque eu quero que todo mundo fique dependente de mim, né? Então tudo que monta uma estrutura assim muito grande, eu já trabalhei com coisas mais assim profundas, né, do ser humano, e quando tu entra numa estrutura, começa a pegar um pouco de distância da essência da coisa, porque tu começa a ver que aquela estrutura para funcionar, ela funciona com seres humanos, e os seres humanos têm seus defeitos e suas qualidades. Então a gente não pode colar uma coisa na outra, a gente tem que pegar a essência. E aí por isso que eu tô falando tudo isso, porque eu fui buscar estudar por conta própria, né? Sou vamos dizer assim, autodidata, né? E buscar uma forma também de conectar. Então estudo diversas linhas de pensamento, né? E percebo que cada um tem uma visão um pouco diferente, né? Se tu pegar uma linha que o esoterismo, tá? Vou pegar aqui só por exemplo, o esoterismo vai falar da psicologia, da forma como o cérebro funciona, e tu pegar a psicologia científica, né? Científica que eu quero dizer, ele começou a ser falada e estruturada a partir de Freud, depois Jung deu um boom ali, mexendo em algumas coisas, vai ver muita similaridade, só que um está falando numa linha mais da mente, né, e o outro está falando de uma linha, e os outros vão falar de uma linha mais integrada. Não que um esteja errado, o outro esteja certo, são só formas diferentes de falar. E tem pessoas que estão nos estágios diferentes, né? Tem gente como eu tô falando por mim aqui, eu para vir para um nível mais, eu tive uma desilusão, né? Eu caí nesse mundo, né, material, eu vou dizer, né, sem esse lado maior, apesar de sempre acreditar e ver que as coisas são muito diferentes, muito loucas, né, a realidade, as coisas não são como eram, nunca, tanto que eu fui sempre buscar estudo nisso, só que eu acabei indo muito por parte humana, né, científica e tal, estudei muito, acreditei.
E depois, lá no momento, tu começa a aprofundar os estudos e tu começa a ver que, pô, não é isso aqui. Não é só isso aqui, né? Tu vai estudar física quântica. Uma hora, cara, tu estuda aquilo ali, tu vê que não tem mais coisa por trás, né? Daí tu vai pra filosofia, né? Tu vai para outras linhas de filosofia antigas e tu começa a ver que existe uma coisa maior. Que a gente não tem essa certeza de nada, entende? Tudo isso acaba, tudo isso, o princípio científico do Big Bang, começo do mundo, de qualquer igreja, de qualquer filosofia, tudo, ninguém tem prova. A gente não tem como voltar lá para trás, né? A gente tem o último telescópio que está questionando, fazendo os cientistas questionarem a idade do universo, né? Claro, tem duas possibilidades ali, por causa da densidade, né, do que o telescópio pegou, pode ser, né, que ele esteja mirando algo que não tem nada a ver, ou se ele de fato está vendo ali o nascimento de uma estrela, pode ser que seja alguma coisa seja mudada. Mas nós, como seres humanos, né, a gente quer acreditar que a nossa verdade é a verdadeira, né? E a gente tem que fazer um baita esforço para manter a nossa cabeça aberta de aprendiz, a nossa cabeça aberta de continuar buscando a verdade. E por mais incrível que parece, quando tu começa a fazer isso, tu começa a ver que mais longe tu tá da verdade. Porque o que que é verdade? Para quem, né? A verdade depende o que que é verdade e para quem, né? Eu posso dizer o que é verdade, tu vai dizer que é verdade e a gente vai falar sobre alguma coisa e nós dois vamos daqui a pouco dar opiniões diferentes sobre a verdade. Então, não é que eu queira que a gente vá para um mundo abstrato, ilusório, não, bem pelo contrário. A gente tem que entender, o que eu quero dizer com isso, é que cada um tem sua trilha, cada um tem sua senda, né, o seu caminho. Eu tive o meu, poderia desde o início ter sido estimulado a isso, ter conectado a isso, mas eu demorei 30 anos, aí vamos dizer, para me conectar com as coisas que bateram muito profundos em mim e hoje eu estou conseguindo fazer isso. Com 20 anos eu fui buscar estudar outras coisas, que hoje se complementam. Hoje se complementam. Mas naquela época eu achei que lá era verdade e a vida foi me mostrando que não era. Como? Através do sofrimento, mostrando, apanhando, né? E eu tive muitos anos, durante muitos anos também, tive orgulho, que daí não aceita, né, quando as coisas diferentes vêm. E aí vim trabalhando e venho trabalhando ainda a humildade. É uma coisa que todo mundo tem que ver, porque, tipo, talvez eu não saiba de tudo, né? Talvez eu seja um ignorante. Talvez o que eu aprendi até agora é uma grande ilusão, né? Então hoje a gente vê que cada vez que vai passando o tempo, mais teoria surge, mais coisas vêm à tona, né? Mais a realidade está sendo questionada, né? Antigamente era se era científico ou era Jesus, ou era Adão e Eva, né? Hoje a gente tem os ETs, né? Hoje a gente tem uma simulação, né? E aí tu começa a estudar e ver, claro, tudo acaba caindo numa coisa, né? Existia uma energia, essa energia se condensou até tal ponto que ela se expandiu depois, né? Teve uma explosão. E esse processo, por incrível que pareça, se tu vai estudar ali a parte científica do Big Bang, né, ou a Bíblia, ou tu vai estudar os livros, né, do Egito, da Índia, da China, todas essas sociedades, né, e filosofias do passado, todas elas estão falando a mesma coisa de formas diferentes. Talvez todas elas sejam verdade, só que olhadas sobre aspectos diferentes. Do aspecto científico, provavelmente o Big Bang é verdade, mas do aspecto espiritual,
Talvez alguma outra seja verdade. Do aspecto psicológico, talvez alguma outra seja verdade. Do aspecto humano, talvez alguma outra seja verdade. Do aspecto físico, químico, talvez alguma outra seja verdade, né? Porque essas histórias elas foram contadas e transmitidas, tirando a científica, né, durante muito tempo pela sociedade. Muito, muito tempo, né? Se tem coisas aí de milhares de anos atrás. E a gente acha que a gente aqui sabe tudo, a gente não sabe nada. A gente está cada vez mais imerso numa bolha, né? E quando a gente coloca e olha esse celular e fica ali o tempo todo, não para pensar, não para olhar para a natureza, para a vida, para a gente ter o nosso processo de pensamento, o nosso processo de sentimento, a gente perceber as coisas, porque o nosso corpo, a nossa parte espiritual, ela está aqui para nos dar a resposta. Né, essa parte espiritual, um pouco mais mística, né? Como eu falei, a psicologia do Jung vai chamar de inconsciente tudo isso que não é consciente, né? Então ele também está falando a mesma coisa, ele falou um pouco diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Talvez é para uma linguagem de um determinado grupo de pessoas entender, né? E aí o que que acontece, né? Eu me perdi aqui um pouco, mas o que eu quero comentar é que a gente muitas vezes acaba brigando por teorias e esquece da prática, né? Se todos que se dizem, né, científicos, os caras que são científicos vão dizer, pô, esse mundo está colapsando, então vou fazer o mundo virar um lugar melhor, vou cuidar o que eu consumo, né, vou comprar de empresa assim, 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 tá? Se eu sou cristão, independente da religião, eu vou seguir os preceitos, né? Não vou roubar, não vou mentir, né, não vou querer as coisas dos outros, não vou querer a mulher dos outros, entende? E aí o pessoal discute teoria, teoria, teoria. Tem cara que faz guerra, sabe? De tão distante que tá da prática cristã, por exemplo, ou de qualquer outro grande sábio que teve, né? Então essa busca, nossa, ela é uma busca que ela acontece de uma forma muito estranha, né? E o que eu busco no meu curso lá nos meus vídeos é tentar tirar um pouco desse estranho para a gente entender o que é de verdade e a gente fazer a nossa parte, entende? Porque tu entende como é que o mundo funciona, tu entende como as coisas são. Não adianta eu brigar com A ou com B porque a cabeça dele é completamente diferente da minha. E quem sou eu para dizer que eu sou o dono da verdade? Eu vivi lá, eu vou discutir contigo sobre o início, eu vivi lá para poder ter certeza? Não, é o que eu acredito contra o que tu acredita, sabe? Se o que tu acredita faz o bem, nós estamos juntos. Independente se tu acha que o caminho foi para a esquerda, eu acho que o caminho foi para a direita. Mas se no final nós dois estamos querendo chegar lá no melhor, ótimo, né? Eu acredito nessa jornada de aprendizado, de crescimento, de conexão. Não quero entrar e evito muito entrar numa parte mais mística, porque ela acaba nos distanciando um pouco da nossa própria evolução, sabe? Muita gente se aprisiona num conhecimento teórico místico e acaba ficando ali achando que por entender aquilo, né, ou achar que entende aquela verdade que aprendeu, ela é superior às demais. Sendo que quem está num passo à frente, não sendo superior, todo mundo é igual, é quem pratica o bem, sabe? É quem olha para os outros e vê nos outros irmão, vê nos outros o coletivo, sabe? É quem não julga os outros, é quem não maltrata os outros, é quem não fala mal dos outros, é quem pega na mão, quem ajuda, quem traz coisas boas. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias, sabe? Na minha meditação, que em mim só entre coisas boas, que me faça bem, né? Através do chakra aqui, que regula as duas partes, eu digo, ó, só quero energia boa. E que de mim só sai energia boa. Porque eu quero ser isso, sabe? Só claro, quando eu entro às vezes numa sociedade doente, isso aí vamos dizer, vamos chamar de otário ou outras coisas. E essa é a minha briga,
Então eu falo todo dia para estar consciente disso, porque o meu corpo, na mecanicidade dele, da forma como é hoje a sociedade, a gente não acredita em ninguém, entende? A gente vê todo mundo como inimigo, como um possível competidor. A gente tem medo que tome meu lugar, que tome meu dinheiro, que tome minha esposa, que tome não sei o que, sabe? A gente tá com medo de perder porque todo mundo tá querendo tirar da gente. Enfim, a gente vive numa paranoia maluca. E aí a gente acaba só trocando esse tipo de energia e recebendo esse tipo de energia, sabe? Então, olha lá pra trás, quando tu nasceu, bebê, tu não era nada no sentido assim, tu era uma página em branco, sabe? Mas tinha uma energia, tinha um ser ali por trás que mantinha aquele ser vivo ali. Com o tempo, aquele bebê começou a se identificar com as coisas, com a família, com tudo, chamou aquilo ali de eu, e começou a acreditar que aquilo ali era eu, e foi alimentando aquele eu, e hoje tem medo de perder as coisas. E hoje deixa aquele corpo, aquele eu ali, determinar o que vai acontecer. Entende? Então a gente tem que fazer esse equilíbrio agora do que buscar esse eu aí, aí no sentido que ele faz parte de nós, mas ele entrar no nível onde ele completa com o resto. Onde eu olho para o meu irmão, né, um outro ser humano, um outro animal, uma árvore, um vegetal, o que for, e entendo que eu faço parte da mesma coisa que ele. Cada um dentro do seu caminho, né? Então essa reflexão aí que eu queria fazer hoje, comenta aí o que tu acha, qual que é a tua percepção, para quem sabe a gente nessa troca e aprendendo um com o outro, crescendo um com o outro, a gente estimulando, né, a boa conversa, né, as boas ações, o nosso crescimento. Então, se curtiu aí, deixa o joinha. Se achou que pode ser interessante para alguém, compartilha. E também se inscreve no canal aí para receber outros vídeos aí que vão sendo postados. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.